Nós estamos, irmãos, já no terceiro capítulo do nosso módulo sobre o sétimo mandamento. Nós falamos sobre a contextualização do adultério, da questão da prostituição, do sexo liberal, e mostramos aí algumas pesquisas do quanto isso tem feito mal à sociedade e a todo mundo que experimenta, todas as pessoas que experimentam e que têm essas experiências. Então Deus, de uma maneira muito especial, quis preservar-nos e preservar o seu projeto de sustentabilidade da raça humana, que é o casamento. Eu entendo que todos os princípios, todos os decretos de Deus têm a ver com a nossa preservação. Eu não sei se você já parou para estudar uma dessas coisas. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão, além de ser um sinal externo de um pacto de Deus para com o povo, o que a circuncisão estava fazendo era exatamente proteger o seu povo. Especificamente proteger as mulheres. Proteger as mulheres. É uma proteção, é algo higiênico, é algo que Deus diz assim: essa turma vai ficar muito tempo no deserto, a higienização vai ser muito pouco, então deixa eu preservar essa turma aqui. Então Deus manda a circuncisão, não só como a marca de um pacto, mas de um pacto de um Deus que cuida desse povo. Quando Deus diz na sua palavra que não adulterarás, a intenção de Deus não é proibir-nos de termos um sexo agradável. A intenção de Deus é de preservar o casamento e dar-nos uma santidade dentro do projeto que Ele criou. Então, a finalidade desse mandamento, dos princípios todos de Deus, tem a ver com o cuidado desse Deus para comigo, para com você, para com a sua igreja, para com a raça humana. Então nós estamos nos perdendo, e eu digo assim: se Jesus não voltar, o buraco vai ser tão grande, mas tão grande, que a humanidade vai se acabar. A salvação da humanidade vai ser Jesus voltar. Em breve. Porque se Ele não volta, nós não temos a dimensão do buraco que nós estamos cavando nessa liberalidade sexual, nessa imoralidade institucionalizada e abraçada por toda a raça humana. Porque isso não é só uma questão de Brasil, isso é uma questão de mundo. Ou seja, nós viramos um no quintal do outro, né? A globalização fez isso conosco. O cara dá um arroto ali e a gente senta o bafo aqui, né? Então, são coisas que não tem como segurar. É uma questão da cultura, é uma questão de que está aí, está implantado, e aquela afirmação clássica: veio para ficar, a menos que Deus coloque um basta em todo esse processo. Então nós vamos ver lá na frente o buraco de tudo isso que nós estamos fazendo hoje, né? As gerações que estão experimentando isso, alguns já estão trazendo algumas marcas irreversíveis na vida, na história. Então Deus coloca os seus princípios para que esses princípios sejam contentores, que sejam abençoadores para mim e para você.
A questão do sétimo mandamento é uma questão de preservação do projeto de Deus. Se há essa guarda, se há essa preocupação, então há a preservação da fidelidade, da honestidade, da transparência marital entre os cônjuges. Então nós falamos sobre essa realidade. Também nós falamos que Deus traz com severidade no Antigo Testamento o tratamento sobre o adultério. É caminho de morte. Nós vimos na quarta-feira retrasada, porque a quarta passada foi o culto de ações de graças, mas na quarta-feira retrasada nós vimos alguns textos que nos levaram a esta conclusão. Ao adultério é caminho de morte. Morte, relacionamento, morte real, né? Literalmente, isso tem acontecido, né? Por isso nós já temos na nossa legislação aí o crime passional, né? Então é uma questão, muitas vezes, por ciúmes, muitas vezes por infidelidade. Então nós vimos isso. O que nós vamos ver hoje é o adultério do ponto de vista, da perspectiva do Novo Testamento. Então o que é que o Novo Testamento fala aos nossos corações com relação ao adultério? Não muda muito, viu, irmãos? O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. E o que acontece no Novo Testamento, assim como acontece em toda a perspectiva bíblica, com a revelação de Jesus Cristo, há uma ampliação dos princípios do reino e da ética do reino. Então, a palavra, o Logo de Deus se encarna, e essa presença de Deus, absoluta de Deus em Cristo Jesus no mundo, amplia todas as perspectivas do reino. Já se era de esperar isso, tanto na questão de conceito, de preceitos, né? Então isso já era para esperar. Quer dizer, o Deus eterno nos visita. Então aí muda, é como você ter uma visita em casa, e aí você tem um relacionamento, um jantar, um final de semana com aquela pessoa. Quando ela vai embora, ela deixa uma impressão mais ampla daquele conceito que você tinha acerca daquela pessoa. E vocês imaginam o Deus eterno nos visitando. Então já se era de esperar esse aumento, esse alargamento do conceito veterotestamentário. É claro que Jesus não baixa o padrão. Jesus não baixa o padrão, até porque na época que Jesus pisou nesse planeta, o adultério era um problemão para a sociedade romana. Para a época de Jesus era um problemão. Tanto é que Demóstenes, chamado Demóstenes o Romano, você está na literatura secular, ele fala da generalização do pecado de adultério naqueles tempos. Olha como ele escreve. Homens mantêm prostitutas para o prazer, homens mantêm amantes para o dia a dia das necessidades do seu corpo, homem mantém esposas para a geração de filhos e para a guarda fiel de suas casas, enquanto mantém as suas esposas e família, não se envergonham de se ter vários casos extraconjugais. Esse era o sentimento predominante na época do Senhor Jesus Cristo. O adultério era algo marcante naquele momento de Jesus Cristo. Assim, Jesus menciona que, aos olhos de Deus, esse pecado é tão grave quanto sempre foi.
não importa a cultura que nós vivemos com relação ao adultério, Deus ainda o abomina. Deus ainda o abomina. Então, a questão que muda, que nós vamos ver, é a visitação de Jesus. E aonde é que a gente vai encontrar uma literatura que Jesus expõe esse princípio no Novo Testamento? Quem se lembra? Hein? Hein? Não, aquilo já é a prática do que ele ensinou, não é? Aonde é que a gente encontra? Que eu tenho a ética do reino, Sermão do Monte. Se você quer aprender, se você quer se colocar à disposição de Deus para que todos os preceitos, toda a realidade de Deus aconteça na sua vida, pegue o Sermão do Monte. Isso aqui é o princípio do reino. Jesus Cristo aqui, ele está estabelecendo numa mensagem longa, não é? Para aquela multidão que lá estava, e ele começa a fincar os princípios do reino. Aqui estão os princípios do reino de Deus, para mim e para você vivê-los. Isso aqui não é para pessoa, não tem nada a ver com o reino, são para aqueles do reino. Jesus diz assim, é assim que meu reino está sendo estabelecido. Então, a partir daí, eu tenho essa porta de entrada para vários assuntos do dia a dia, de juramentos, de amor ao próximo, da prática da justiça, como é que eu vou fazer o bem aos outros, da vingança, do homicídio. E aí você vai até o final do capítulo 7, e aí você vai vendo Jesus dando o norte de como é que funciona o seu reino. E aí não tem como deixar, porque Jesus, no verso 27 até o verso 32 do capítulo 5 de Mateus, aqui ele estabelece por isso que eu digo, ele vem para intensificar, ele não deixa por menos, ele traz o reino e diz, olha, não vai acontecer o contrário. Olha aqui, verso 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Isso aqui é o que se pregou lá no Antigo Testamento. Claro que quando Jesus faz isso, ele traz no bojo desse princípio toda a realidade normativa que o acompanha. Então Jesus diz assim, você sabe o que foi dito lá atrás, e claro que os judeus sabiam. Agora, quem é que pode mudar o testamento, irmãos advogados? O testador. Só ele. E por isso que ele diz, eu, porém, vos digo. Fantástico isso aqui. Claro que ele não está mudando, o que ele está dizendo assim, eu vou dar a vocês um aprofundamento do que foi dito lá atrás. Na realidade, Jesus veio para isto. Jesus veio para abrir o nosso coração e a nossa mente, esclarecendo toda aquela realidade da sombra projetada por ele no Antigo Testamento. Jesus agora é o
objeto real de toda essa sombra projetada no Antigo Testamento. Por isso que ele traz essas palavras fortes, carregadas, com autoridade, não só nós a reconhecemos, mas como todo o povo lá da época de Jesus reconheceu. Ele diz, eu, porém, vos digo. Olha aí. A questão não é muito o ato, né? Não é o ato. Adultério é um problema de cabeça, de coração. E aqui Jesus está dando um princípio fantástico, irmãos. A raiz de todo pecado reside no nosso coração. E que, às vezes, a palavra coração também, no Antigo Testamento, é traduzido por mente, pensamento. Por exemplo, quando a gente lê a Provérbios, que diz assim, escreve nas tábuas do teu coração, ali ele está dizendo, na tua mente. Porque meu coração não guarda memória. A minha mente, sim. A minha mente é a que registra, o HD do Ezequiel é aqui que é o lugar dele. Então é aqui que fica gravado todas as realidades. Então quando Jesus diz assim, olha, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aqui não tem um homem que escapa. Todos os homens que estão aqui, inclusive o pastor de vocês, nesse conceito de Deus já adulterou. Nenhum. Nenhum homem escapa desse negócio aqui. Infelizmente. Jesus quer lidar com a questão mais profunda. Ele vai além do ato. Jesus aqui está dizendo para mim e para você que a raiz do adultério, a raiz de todo pecado, é a condição espiritual do coração e da mente. Do coração e da mente. Ele está dizendo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, ele já cometeu adultério com ela. Um coração perverso, lascivo, é que é o verdadeiro pecado. Jesus está dizendo que não é apenas o ato físico em si mesmo que se constitui adultério, mas ele está dizendo que é o desejo profundo de possuir é que constitui-se no adultério. Então Jesus está dizendo assim, olha, aquele homem que olha para a mulher e deseja ter uma relação sexual com ela, ele não precisa nem encostar nela. Diante do Senhor, ele já cometeu o adultério. E aqui, irmãos, a luxúria que é colocada como raiz dessa palavra, ele está dizendo que é qualquer fome insaciável por prazer, lucro, poder, prestígio. Como nós vimos no Antigo Testamento, o adultério, ele é o adultério humano de homem e mulher, ou mulher e homem, mas o adultério espiritual. Então, essa lascívia, essa coisa de pecar com o coração, essa coisa de pecar com a mente, ela não é só a questão sexual. Não é só a questão sexual. Luxúria não se resume apenas
ao desejo sexual de possuir a mulher do outro, o homem da outra. Isso aí vai além. Jesus está colocando isso de uma maneira ampla. O que Jesus está falando aqui para mim e para você é o seguinte: não é só quando o homem olha para a mulher, mas quando ele fantasia sobre ter relações sexuais com ela. E a mulher também. Antigamente, a masturbação ela era só com o homem. Hoje, está um problema seríssimo com sex shops, vibradores, etc, etc, etc. E a mulher cria aquela fantasia com quem ela pretende. E diante de Deus, ela cometeu adultério. Veja como é o nível, o padrão que o Senhor estabeleceu para mim e para você. William Barclay, ele diz o seguinte: para os puros, todas as coisas são puras, mas o homem cujo coração está contaminado pode olhar para qualquer cena e encontrar algo nela para excitar o desejo errado. Hein? Mas ele está comentando. É porque aqui é uma transliteração, né? É uma tradução livre, porque ele é comentarista do Novo Testamento. Então o que ele está dizendo é que a questão de olharmos, e se você olha com intenção impura, se a sua cabeça está suja, seu coração está em luxúria, então isso já é o caminho para acontecer toda aquela realidade de pecado na sua vida. Os seus olhos veem, a sua mente se concentra e cogita, o seu corpo responde e os seus pensamentos vão para a sarjeta. Então a gente olha, a gente começa a trabalhar. O profeta Miqueias diz assim: ai daqueles que os seus leitos maquinam iniquidade, porque a luz da alma pratica, porque o poder está nas suas mãos. Ou seja, viu, começou a cogitar, então Deus precisa de provocar um aborto. Às vezes a gente precisa de orar ao Senhor, dizer: Senhor, provoque um aborto em nome de Jesus. Esse negócio no meu coração. É só isso. Deus é o único que pode fazer isso, provocar um aborto. Eu lembro do pastor Otto Guanais Dourados. Esse pensamento eu tenho, é ele que falava isso sempre, porque ele dava psicologia para a minha classe. Ele dizia sempre o seguinte: semeia um pensamento, colhe um ato, semeia-se um ato, colhe-se um hábito, semeia um hábito, colhe um caráter, semeia um caráter, colhe um destino. Tudo começa com a mente. Tudo começa com a mente. Alguém já disse que as nossas batalhas, elas são perdidas ou ganhas na mente. Então, o que Jesus está dizendo para mim e para você é que esse pecado, ele precisa ser combatido ao nível da mente. Se nós vamos ver isso no próximo módulo que nós vamos tratar, como fazer para evitar estas investidas nossas do diabo e das outras pessoas nessa área. E uma das áreas é exatamente tratar a cabeça, encher-se da realidade de Deus, porque nós precisamos disso. Veja o que Jesus diz no capítulo 15
ainda de Mateus, verso 18. Jesus dá essa dimensão. Claro que o que ele faz a partir do Sermão do Monte são duas realidades. Primeiro, ele começa a esmiuçar nas palavras, na vida dele com seus discípulos, com a multidão. Jesus começa a fazer com que eles consigam digerir aqueles princípios do reino. Então esse é um dos caminhos que Jesus faz. O outro é que Jesus começa a trazer realidades para a caminhada dos seus discípulos com ele, dizendo, olha, lembra-se disso aqui que eu falei lá atrás? Vou dizer para vocês, olha, o pensamento, a cabeça, é que é a fonte originária de todo o pecado. Veja aí o que ele está dizendo no capítulo 18, do verso 15. O que é que sai da boca e do coração? Todos os males. Pensamentos errados, assassinatos, adultérios, roubo, mentira, calúnia. E estas coisas fazem com que as pessoas fiquem impuras, sujas. Então o que Jesus está dizendo, se você continuar lendo, você vai ver tudo isso aí. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: cuide do seu coração. Cuide da sua mente. Vocês se lembram que quando eles começaram, até você citou essa porção das Escrituras, quando eles começaram a perguntar a Jesus, até citei isso no sermão de sábado passado, no casamento da Lília e do Rafael. Questão do adultério. Jesus diz assim, olha, sabe qual foi a razão por que Moisés concedeu carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Hein? Isso. Então, por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, o nosso coração, o meu e o seu, e o que é incrível, irmãos, que a gente sabe o seu coração, a senhora sabe, todos nós sabemos do nosso coração. Todos nós. E o pior de tudo, irmãos, que devido às nossas ações, o capeta também sabe. Ele faz uma leitura facial, uma leitura relacional, uma leitura intencional. Eu faço alguma coisa com intenção, mas você não percebe, mas o capeta percebe. Porque ele é astuto. Ele não nasceu ontem. Eu e vocês somos bebês, ingênuos, tolos na presença do diabo. Eu acho que ele fica dando algumas risadas da gente de vez em quando. Ele só não intenta contra nós por causa de Jesus, o nosso pastor, que nós acabamos de cantar agora. Mas ele deve dar cada gargalhada com relação a mim e a você. E aí Jesus fecha a boca dele e o impede de agir contra nós. Mas ele faz uma leitura, ele é mestre nisso. Ele não é onisciente. E assim como o cego, ele desenvolve o tato. Passou um dia desse, uma menina, não sei qual dos programas, ela sabia reconhecer todas as notas. Tem aquele outro cego que desenvolveu o radar do morcego para andar de bicicleta. Agora você pensa, eu e vocês, o ser humano, limitado dentro da sua pequenez, consegue fazer isso?
Imagine o capeta durante todos os séculos, Satanás e os seus anjos durante séculos, entendendo que ele não pode penetrar a minha mente. Ele vai desenvolver outras realidades, outras maneiras de distinguir o que é que eu estou pensando ou arquitetando. Não se iluda com isso, irmãos. Não se iluda. O inferno sabe todo o seu perfil. Todo o seu perfil. Você não precisa pôr no Face. Ele desenvolveu isso há séculos, há milhares de anos. Porque ele é antes de mim e de você. Tão astuto que Eva tinha toda a habilidade espiritual. E ainda assim ele conseguiu enganá-la. Então não pense você que você é melhor do que Eva, que não é. Então o que nós precisamos fazer é preparar o nosso coração. Nós precisamos de ler a palavra de Deus. Veja qual é o processo que Tiago nos diz no capítulo 1, verso 15. Quando o desejo é concebido na mente, é gestado e dá-nos o pecado. Irmãos, o útero das nossas ações é a nossa cabeça. Pense vocês, todas as vezes que fomos enlaçados, enredados em alguma coisa que não agrada o coração de Deus, foi porque nós cochilamos. Nós não ficamos alertos. Nós não trabalhamos a nossa vigília. Nós não vigiamos com diligência. A gente deu uma relaxada. Eu tenho certeza, eu já tenho na meu mapa de falhas, de pecado, que todas as vezes que aconteceu comigo, eu dei uma cochilada. Tempo que minha leitura bíblica era escassa. O tempo que a minha perspectiva do que Deus queria fazer comigo, eu tinha perdido um pouco dessa perspectiva. Do papel que eu represento no mundo para Deus. Então, quando você perde isso, quando você deixa de nutrir a cabeça com essas realidades de Deus, você tem um ditado antigo que diz: cabeça vazia é oficina do diabo. É mesmo. Deixa de nutrir a sua cabeça com a palavra de Deus, com a leitura da palavra, com andar com pessoas que amam Jesus, para ela poder lhe ajudar a caminhar. Deixe fazer isso para vocês verem. Nós seremos tão... nós ficamos vulneráveis e nos tornaremos como qualquer um desses que estão aí, que a gente fica recriminando a vida deles. A única diferença é que Deus nos guarda. Essa é a diferença entre eu e o outro que não tem Jesus. Porque as inclinações, por isso que nivela. Para mim, irmãos, essa palavra de Jesus, como ele estava lidando com os fariseus, que batiam no poito, eu nunca adulterei. Talvez tenha alguém dentro da igreja que falou: eu nunca fiz isso. Aí Jesus vem e diz: vem cá. Vem cá. E foi a arma de Jesus no caso que você falou, Thalita. Jesus diz assim: eles pegaram só a mulher porque era um ambiente machista. O homem não apareceu, poderia ser até ser um daquele que estava ali, descarado, fazendo de conta que não era ele. E aí Jesus diz assim: olha, quem não tiver pecado, e ele está dizendo assim, de adultério, joga a primeira pedra. E a palavra que diz que ele desceu, ele
agachou, corar, né? E começou a escrever, e a palavra lá é catagrafeno. Ou seja, Jesus começou a escrever algumas coisas contra eles. Catagrafeno, escrever contra. Essa é a palavra grega que está lá. Então, a questão é, eu não sei se Jesus escreveu assim, o nome de alguém e o nome de outra pessoa na frente. O nome de alguém, de outra pessoa. Ele diz, como é que sabe disso? Então, ele nivela. Eu aqui não posso de maneira nenhuma apedrejar o Caiafá pelo adultério dele. Que diante de Deus eu me nivelo a ele. Eu não posso de maneira nenhuma apedrejar o Jimmy Swaggart. Porque diante de Deus eu me nivelo a ele. Eu acho que o que Jesus fez foi dizer assim, ora cambada de hipócritas, né? Não tem nenhum... Isso, meu irmão, é essa expressão. Diante de mim, todos vocês são adúlteros. Então, Jesus traz isso. Agora, Jesus traz não só para colocar carga na minha e na sua cabeça, como homens e mulheres, mas para dizer para nós que nós, sem o trabalhar de Deus, nós somos escravos dos nossos desejos. Deus é que nos liberta disso. Por isso que Jesus vem libertar-nos do poder do pecado. Do pecado ainda não, totalmente. Mas do poder do pecado, sim. Eu não sou mais escravo do pecado. O meu Senhor mudou. É Jesus Cristo, meu Senhor. Eu ainda não fui liberto totalmente do pecado. Mas eu não sou mais escravo do pecado. Quando Cristo nos liberta verdadeiramente, nós estamos livres. Eu ainda posso pecar. E João diz assim, filhinhos, se porventura pecardes, lembra que você é advogado. Ou seja, a possibilidade do pastor de vocês, e eu peco todos os dias. Uma das minhas orações constantes diante de Deus é acertar a minha conta com Ele. Né? E às vezes é o meu coração mesmo, é minha mente. Não são atos. Ninguém fica vendo isso. Mas eu preciso de me acertar com Deus, esse é o caminho. Eu entendo que é assim que funciona. E Jesus coloca isso de uma maneira em que a gente percebe que Ele quer trazer uma solução. E aqui a grande diferença do Novo e do Antigo Testamento. O adúltero no Novo Testamento morre em seu pecado. O adúltero no Antigo Testamento, no Novo Testamento ainda morre no seu pecado, mas há uma porta de libertação. Para mim esta é a grande realidade do Novo Testamento. E assim, como eu disse, tanto a condenação quanto a libertação, ela se amplia com a presença de Jesus. Por exemplo, nenhum adúltero no contexto neotestamentário foi apedrejado. Mas ele será indesculpável diante do juiz. O reto juiz. Não adianta não dormir com nenhuma mulher. Fisicamente não, mas você é um adúltero inveterado. Pensou isso, Jesus falar esse negócio? Então está condenado, a mesma coisa, à morte eterna. Irmãos, tem uma palavra, eu quero terminar com isso, porque aqui, se você procurar no Novo Testamento, você vai encontrar, e aquilo que eu disse, tem léxico, não adianta eu ficar aqui colocando os textos, mas eu quero dizer para os irmãos, há um texto no último livro do Apocalipse. Eu tenho muito temor ao falar de Apocalipse, irmãos. Eu prego muito pouco em Apocalipse.
por duas questões. Eu leio muito Apocalipse. Primeiro, porque Apocalipse é o livro do pastor para os pastores. Eu entendo assim. É o livro do pastor, dado através de um pastor, que é João, aos pastores das igrejas do Senhor. Primeira coisa que eu vejo é isso. Segunda realidade, João viu algo que ele tentou passar, mas ele não tinha palavras para passar. Por isso que eu posso incorrer no erro de falar alguma coisa que Deus não falou com ele. Então, Apocalipse, você tira o sapato quando você for ler. Tirar o sapato é território santo. Santo. Porque aqui tem coisas que ainda estão ocultas. Que por mais, pode olhar nas livrarias. Vá numa livraria grande, numa biblioteca de seminário. O que tem de comentários de Apocalipse não está escrito. O Seminário Presbiteriano do Norte tem um mundo de comentários de Apocalipse, tentando explicar o inexplicável. Só cogitando. Algumas coisas estão claras, como essa que nós vamos ler agora. Né? Como, por exemplo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que coisa fantástica. Isso aqui não tem dúvida. Qualquer crente que bate o olho nisso fala, é isso que eu quero. É atrás disso que eu estou correndo a minha vida toda. E é disso aqui que eu vou aguardar, é isso que eu vou aguardar. E aí Paulo vem dizer assim, complete a carreira, guarde a fé, porque a coroa da justiça está preparada, não somente para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Quando eu amo a vinda de Jesus, irmãos, eu estou guardando com fidelidade a aliança que eu tenho com Jesus. Todos os dias. Então a gente precisa fazer isso. Mas o texto está em Apocalipse 2, 21 e 22. Ah, como eu gosto desse texto, irmãos. Como eu gosto desse texto. Sabe por quê? Os irmãos sabem disso. O Evangelho, aliás, a condição humana, sem a proposta do Evangelho, uma proposta de saída da minha e da sua condição, não seria o Evangelho. E nós estaríamos perdidos. Paulo fala disso quando abre-se a porta da ressurreição. Ele diz, se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Acreditamos em algo que é mentira. E essa é a maior desgraça. Agora, quando eu leio aqui Apocalipse 2, 21, depois você pode ler toda a carta. Essa é uma das cartas que eu estou preparando para aquela sequência nossa, que não é sequência, né? Olha o 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Claro que ele está falando da igreja. Mas ele fala também de que o adultério, tanto espiritual quanto físico, tem um caminho de arrependimento. É isso que ele assinala. O caminho do adultério espiritual e o físico tem um caminho para arrepender-se. Olha que você vê, ele prosta na cama, como se ela tivesse com todas as doenças
sexualmente transmitida. Próstata na cama, a idética, para ela se arrepender, e ela não quer se arrepender. E próspero todos aqueles que com ela adulteraram, e eles também não querem se arrepender. Ou seja, há uma porta de arrependimento. É aquilo que o pastor Nicodemos passou para a gente com toda aquela maestria de mestre, de professor, de todas as igrejas, Deus deu uma oportunidade. Então, Deus dá. Você que talvez tenha passado e está aí com seu coração pequenininho, dizendo, puxa vida, eu não posso. Que foi físico, não foi mental, não é? E isso dizer que eu não adulterei. Perdão. Perdão. Mas é daquele mesmo nível de Jesus. Vá e não peques mais. Puxa, como é libertador isso, irmãos. Como isto é libertador. Vocês já pensaram se não tivesse isso, irmãos? Eu não estaria aqui. Não estaria de verdade, não estaria aqui. Se eu não me sentisse totalmente perdoado por Deus, eu não estaria ocupando o cargo pastoral. Há um caminho de libertação. Não preciso continuar assim. Um dia desse eu atendi uma pessoa desesperada no telefone. Ela disse assim, o que eu vou fazer? Já confessou? Já. Não precisa fazer mais nada, você já fez. Né? Aí eu usei um palavrão com ela. Né? Deus te deu a porta de saída. E o que seria a minha, a sua vida, de todos nós como caminhantes de fé, se não houvesse perdão para pecados? Seja ele qual for o pecado. Todos, da sua cabeça. Chega para o Senhor e diga, Senhor, dê uma descarga na minha cabeça. Se você achar que ela está cheia desse negócio aí. Né? Nada mais é do que substratos de pensamentos, de leitura, de filme. Talvez pode estar. Senhor, dê uma descarga. Jamais vou falar isso com Deus. Mas se a minha cabeça está assim, então pode falar. Ou então aborta, se você quiser falar alguma coisa mais. Senhor, aborta, esse negócio está gerando na minha cabeça. Precisa de abortar, senão o bebê vai nascer. É minha sua oração. Deus quer isso. Não é? Deus quer isso. Porque senão, meus irmãos, a gente vai agigantando essa coisa. Antigamente o pessoal falava mais isso, hoje eu acho que essas pessoas se preocupavam com isso, estão preocupadas com outras coisas. Mas antigamente vocês lembram das mensagens subliminares nos discos, você lembra? Pegaram as músicas da Xuxa, tadinho da Xuxa. O pessoal pegaram a Xuxa de empleito e tudo que a Xuxa fazia era do capeta, né? É problema dela, questão espiritual dela. Agora não compete a mim ficar bombardeando alguém. Diz que o Fofão tinha uma espada dentro dela e que era um pacto. Isso é uma palhaçada, isso é de coisa de crente que não tem o que fazer. Precisa ler a Bíblia e parar com essa besteira. Mas muitas vezes as pessoas dessa época lá atrás ficavam jogando determinadas coisas na cabeça da gente, falando disso, daquilo outro, que a gente não podia fazer por causa disso, daquilo. Irmãos, Deus, a minha e a sua mente, precisa estar alinhada com a mente de Deus. E quando isso acontece, vai acontecer o que Deus quer que aconteça na minha e na sua vida. Não dê guarida, não dê brecha. Começa a meditar e deixar Deus trabalhar o seu coração. Alguma pergunta ou alguma consideração sobre esse tema, irmãos?
Porque aí domingo que vem, quarta que vem, nós vamos falar sobre como fazer para melhorar isso aí. Da carne. Já é a sua luxúria. Né? Não, ele está falando assim, a concupiscência já é um pré-pecado, a luxúria já é um pré-pecado. Quer dizer, você viu e você deseja desenfreadamente aquilo. Irmãos, olha, é porque a gente, como crentes, a gente não lida muito com isso, principalmente assim, normal. Nos bastidores a gente até que tem algumas pessoas, mas a tara, hoje está um negócio, é só você ver um filme, alguma coisa aí, está um negócio muito estranho, o ser humano perdeu, virou um animal o ser humano, virou animal. E não precisa ir muito longe, só você abrir uma página da sua internet, a sua página da sua internet, qualquer terra, bol, qualquer uma. Só abrir, né? Agora tá em moda é o camarada tirar foto e postar após o sexo. Né? A Bol lançou um negócio hoje também, se você quiser ver, dá uma olhada lá, não vou falar nada. Vê lá, está ainda aquelas fotinhas que eles põem lá, vê lá. Que eles fizeram. Então, quando você olha isso, meu irmão, nós nos perdemos. Nos perdemos. Hein? Não, mas infelizmente está na sua cara. Você vai para pegar o jornal de hoje, você vê as mulheres peladas expostas lá nas fotos. Não precisa, isso está vendendo pneu, está vendendo carro, está vendendo tudo. Nós nos perdemos, irmãos. Infelizmente, é cuidar da sua mente. Cuide da sua mente, do seu coração. Tem que trabalhar. Os nossos meninos, olha, aquilo que o delegado falou domingo de manhã, olhe o que o seu filho está vendo na televisão. Na internet. Não libere, porque ele vai começar muito cedo a ser um devasso sexual. A palavra é pegador. Esse é o grande problema. Então a gente precisa, já brota mesmo, o cara já tem aquela sina. Completou 13, 14 anos, os pais estão comprando camisinha para eles. Agora a filha é do outro. Né? Então esse é o grande problema. Mas a mente, a gente precisa guardar a mente. Vamos guardar a nossa mente. Enche da palavra de Deus, dos projetos de Deus, do sonho de Deus para a sua vida. Não desperdice isso, isso passa tão rápido. Sepultamos o irmão com 70 e poucos anos de idade. Vigoroso. Então, vai passar rápido a minha a sua vida. O Natal está chegando. 2015 vai terminar logo, logo. Se você brincar, nós já estamos em julho. É rápido esse negócio. Então, valorize esse tempo precioso de Deus aqui. E o engrandeça, o glorifique, o adore. Isso não significa que você não vai tropeçar ali ou aqui, mas... sem norte às vezes. Agora, lembra quando o John Stott, eu não sei se foi John Stott, que escreveu aquele livro Contra a Cultura? Quem leu aquele livro Contra a Cultura? Eu não sei se foi John Stott, se foi Martin Lloyd-Jones, o senhor lembra, irmão Renato? Contra a Cultura. Foi lá atrás, foi na minha época de seminário, 1900, década de 80. Então, você lia aquilo e você falava, pai do céu, não é possível. Quer dizer, hoje, o livro ficou ultrapassado. Não, aí eu trouxe, foi bom o senhor ter... quarta passada eu falei, eu até em inglês, para eu pronunciar em inglês é uma coisa fantástica. Os meninos ficam coisando, mas eu não sou americano, eu sou brasileiro. Não é up, é up. Para! Né? A Simone falou do filme, né? Um dia desse falei o filme. O pessoal fica corrigindo inglês. Eu sou brasileiro. Não consigo falar inglês. Eu vou fazer o quê?
Se o negócio que eu tenho que falar é em inglês... Por exemplo, o cara escreve um livro, Emily M. Brown, o nome da escritora. É o guia para sobreviver às repercussões da sua infidelidade. E affairs. Isso fala assim, É isso aí, você tirou da cara, é isso. Né? A mulher do Neymar é a fulana de tal. Antigamente era paquera, né? Então é a paquera. Aí esse é o título do livro. Esse é o título do livro, ou seja, treinar você como lidar com o adultério quando for descoberto. Contar para a família, contar para os filhos, resolver, pedir perdão, está tudo escrito ali. O que ele está dizendo? Vai e faça. Se você foi pego, está aqui o manual para você escapar. Não é bem isso que você está vendo, meu. O cara está pelado e a fulana... Então não é bem isso que você está vendo. Então esses dois pelados aí já aconteceu. Para com isso. Né? Então está treinando os cabras a escapar, né? Igual aquela assim, como pagar imposto? Vai te treinar você a dar o cano no governo? Não pode, né? A Bíblia está dizendo que isso é o caminho de morte, embora há perdão. Mas também a palavra diz assim, se morrer no pecado morre. Esse é o medo, irmãos. Eu não sei quando o meu coração vai parar. E ele precisa de parar em santidade diante de Deus. Embora Deus sabe que eu tenho um coração pecador. Mas um coração pecador rendido aos pés do meu Salvador. Aquele que pagou todo o preço para o meu resgate. Então isso a gente precisa fazer. Ser pecador, ninguém precisa ficar dizendo para a gente que nós somos. Porque nós temos consciência, eu tenho consciência plena disso. Todos os dias eu sei disso. Não é? Então vamos fazer isso e caminhar em direção a isso. Nós tivemos 20 conexões, Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto, Campina Grande, Recife e Montpellier. França. Manda um e-mailzinho aí de onde você é. Montpellier. Montpellier. Você é metida, né? É Montpellier. Montpellier. Combiqui. Tá. É França, querido. Não se importa em nós falando o nome da sua cidade. Mas é um privilégio tê-lo conectado conosco. Manda um e-mail para a gente dizendo... O pessoal da equipe lá da sonoplastia está atento a isso. Manda um e-mail dizendo sobre você. E qualquer irmão, esse irmão de Campina Grande, do Recife, hein? Então, está pensando aqui no Socorro, mas pode ser outro, né? Então eu parei de dizer o nome, porque muitas vezes a gente fala, mas não é. Se você quiser se identificar, manda um e-mail, falando, pedindo oração. E a gente vai citar o seu nome aqui. Uma irmã, viu, irmão Valdir? Os irmãos do som. Uma irmã ligou de São José do Rio Preto, dizendo assim, por que vocês não falam de mim e tal? Né? Eu falo, então, eu não sei se capta o rastreador capta a cidade dela. Mas eu vou falar o dia que aparecer, eu falei para ela, eu vou dizer seu nome, agora se não for você... eu cara, mas não é, o pastor está falando da Ana, mas a Ana que está aqui, né? Então, mas de qualquer maneira, um abração a todos vocês. Vamos, irmãos, e vamos orar, levando para casa essa realidade fantástica da palavra de Deus. Deus amado, o Senhor conhece o nosso coração, nossa mente. Por isso, ó Deus, a palavra mais adequada aqui é a palavra do salmista. Sonda-nos e vê se há em nós caminho mau, que desagrade o teu coração, que não está alinhado, Senhor, ao propósito, Senhor, para as nossas vidas.
e converja-nos para os caminhos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque o Senhor sabe que é uma batalha travada diariamente entre a tua vontade e a nossa vontade, os nossos desejos. E a nossa cultura tem nos ajudado a sair da tua vontade. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, estenda o teu coração em direção a nós com graça e com misericórdia. E ajude-nos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela porta de libertação, que é o arrependimento, Senhor. Tua igreja está diante do Senhor com o coração aberto. Venha, Senhor, e perdoe-nos em nome de Jesus. Cuide, ó Deus, daqueles incautos navegantes, aqueles caminhantes da fé. Preciso, ó Deus, de prestar maior atenção aos projetos do Senhor para as suas vidas. E dê a eles, Senhor, novamente o redirecionamento. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por cada pessoa aqui. Obrigado por cada pessoa que se conectou conosco. Que a graça do Senhor seja estendida até essas famílias, essas pessoas. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.